Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na tela da BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição do Boletim da Tarde desta sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, e o Flash News está no ar para a gente poder comentar sobre tudo desse mercado financeiro e principalmente dessa economia global. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou hoje que a economia deles lá criou 139 mil vagas de emprego em maio, superando a expectativa de 130 mil. Apesar da desaceleração em relação aos 147 mil postos de abril, a taxa de desemprego permaneceu estável em 4,2%. Esses dados indicam uma resiliência no mercado de trabalho, mas também sugerem que o Federal Reserve pode adiar cortes na taxa de juros, mantendo a pressão sobre a inflação. Além disso, o clima político nos Estados Unidos continua tenso após uma troca de acusações públicas entre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Elon Musk, que é um dos maiores bilionários do mundo, dono da Tesla e que era até então, até mês passado, secretário de Donald Trump, apoiador durante a campanha e tudo mais. As ações da Tesla caíram 14% ontem e aí hoje tentam se recuperar, tentaram se recuperar inclusive ali na casa dos 4% no pré-mercado de hoje. Bom, no Brasil, as expectativas por medidas fiscais e impacto do IOF tomam aí o cenário doméstico. O mercado aguarda a reunião entre a equipe econômica e líderes partidários que está prevista para domingo e que discutirá alternativas ao aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Os investidores temem que a elevação do IOF seja interpretada como um controle de capitais, o que geraria incertezas adicionais aí todo esse caldo aí, Em relação à política monetária, cresce a expectativa de que o Banco Central inicie um ciclo de corte na taxa Selic em dezembro. Isso daí é um relatório do Bank of America que aponta o aperto nas condições financeiras pode permitir essa flexibilização. No nosso Ibovespa, há uma queda aí com pressão externa, O índice operou na parte da manhã em queda de 0,6%, aos 132 mil pontos, influenciado pelos fatores externos e internos. E no exterior, a recuperação das bolsas de Nova York após perdas anteriores não foi suficiente para reverter esse tom negativo. Internamente, o cenário fiscal e as incertezas sobre o IOF impactam o apetite por risco dos investidores. Então, para a gente poder falar sobre tudo isso, principalmente da macroeconomia, deixa eu chamar meu grande amigo Caio Augusto, economista lá do Terraço Econômico, conosco nessa nossa sexta-feira, como toda sexta-feira, inclusive. Caio, bem-vindo novamente ao nosso Flash News. Boa tarde, Rafa, e boa tarde para todo mundo que está aqui nos acompanhando da BMC News. Boa tarde, Caio. Vamos lá, vamos começar então falando um pouco sobre o cenário externo primeiro, Porque ontem havia lá uma expectativa de que, talvez, com os dados de emprego, o Federal Reserve venha cortar os juros, e aí hoje já vieram aí, esses novos dados, que mostraram, inclusive, uma desaceleração em relação aos 140 mil vagas do mês passado, agora nos 130 mil, e aí fala novamente, Federal Reserve deve demorar um pouquinho mais esse corte da taxa de juros. E no meio desse caminho todo, tem uma brigaiada entre Donald Trump e seu fiel escudeiro, Elon Musk, que acabou de sair, inclusive, da secretaria, e aí rola essa brigaiada. Então, como é que você avalia esse cenário nos Estados Unidos e como é que a gente, aqui como brasileiro, pode fazer dinheiro no meio disso tudo? Olha, o cenário nos Estados Unidos, ele basicamente indica que a economia americana tem uma resiliência realmente extraordinária. Se a gente for observar as previsões que nós, economistas, muito erramos nos últimos anos, era esperada uma recessão para os Estados Unidos em 2022, era esperada em 2023, 2024, e agora, em 2025, ela também continua sendo esperada. Só que o que a gente verifica na economia real é que há uma imensa resiliência. A grande diferença que a gente observa agora é que a renda disponível das famílias, que havia sido bastante, sensivelmente majorada durante o período da pandemia, ela já está chegando a zero. E juntando a isso o fato de que a compra de casa está em um dos níveis mais indisponíveis, por assim dizer, mais inacessíveis da série histórica, compra de carro e financiamento de carro já estão com taxas altas o suficiente para que algumas pessoas simplesmente abandonem os seus financiamentos. Acho que 8 a 10% dos americanos já está começando a abandonar o financiamento do carro. Então, assim, isso significa que, por um lado, ainda temos uma resiliência econômica razoável, porque a massa salarial é o que move a economia real no final do dia. Se a gente tem um desemprego de 4,2%, que é aí a continuidade, a estabilidade em um dos níveis mais baixos já registrados
E as séries históricas nos Estados Unidos desse tipo de dado vem lá dos anos 50. Então, se você for parar para pensar que o desemprego está no nível mais baixo desde os anos 50, isso significa, de fato, uma forte resiliência. Se por um lado a gente tem essa resiliência vinda de um nível muito baixo de desemprego, por outro a gente tem que a guerra comercial continua, né, apesar de toda semana surge alguém dizendo, não, agora já resolveu e tudo mais, aí o próprio Trump vai lá e relembra, não, não resolveu não. Por essas incertezas que acabam afetando bilhões e bilhões de dólares em investimentos. E também por essa questão de que os juros já entraram em termos reais na economia americana, esses juros mais elevados do que a média e mais elevados do que o estrutural, eles já entraram na economia real, como eu acabei de falar a respeito do mercado de casas e também no mercado de financiamento de carros. Isso, unindo ao fato dessa reserva adicional de recursos estar chegando a zero, eu vou dizer estar chegando a zero, mas já existem análises que apontam para já estar em zero, entendeu? Que o nível do endividamento das famílias já está subindo, porque não existe mais essa reserva. Mas vamos considerar que ela ainda exista. Como existem fatores de instabilidade que ainda estão movendo os termômetros da economia real, então diríamos que a situação pode, de fato, ficar ainda um pouco mais complicada. E sobre essa treta recente aí do Trump com o Elon Musk, acredito sinceramente que a movimentação do Musk foi tão direta em direção ao trumpismo que fica muito difícil que ele busque se descolar de uma maneira tão direta e tão rápida. Eu acho, sinceramente, até eu estava vendo agora há pouco, antes da gente entrar, que parece que já até rolou um acordo de né, um ceasefire ali, né, um cessar-fogo entre os dois nessa questão, mas, sinceramente, são duas figuras absolutamente vaidosas. E quando você coloca duas figuras absolutamente vaidosas dividindo o mesmo holofote, não costuma dar muito certo. É basicamente o que, se a gente for olhar, pode ser resumido por aquela imagem que no começo do ano um cara explodiu um Cybertruck na frente de um hotel da linha lá do Trump, né? É mais ou menos isso, já estava previsto. Eu, pessoalmente, só imaginava que isso chegaria pelo menos até o Halloween. Não imaginei que aconteceria antes mesmo de virar o segundo semestre. Né, Canhão, exatamente. É uma situação que a gente toma até susto, né? Porque até então eles estavam muito amigáveis, né? O Elon Musk subia, inclusive, lá no palanque durante a campanha de Donald Trump e tudo mais. Então, essa briga ter acontecido de uma maneira tão rápida, né? Não faz nem um ano da eleição de Donald Trump. Isso mexe muito no tabuleiro 10, aí. Né? Toda semana tem uma novidade. Toda semana tem uma novidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, porque também toda semana tem uma novidade aqui no Brasil, essa questão da incerteza sobre IOF. A gente tem conversado muito sobre isso essa semana inteira. Inclusive ontem o Flávio Conde da Levante veio aqui e traçou algumas possibilidades do que poderia acontecer. O que você acha nesse cenário? Qual seria uma saída boa para o Ministério da Fazenda? O que ele pode fazer para reverter essa situação, ao invés de ser uma coisa tão pessimista ao mercado, ser uma coisa que resolva o problema deles e consiga dar uma otimizada aí, né? Dar um tom positivo, pelo menos, na economia? Levando em consideração que, a gente está em véspera de ano eleitoral, que é uma época em que ninguém fala em ajuste, né? A palavra proibida de qualquer governo buscando se reeleger é ajuste. E 2, o Ministério da Fazenda já deixou muito claro que está pensando em soluções que busquem fechar a conta no curtíssimo prazo. Sinceramente, o que o governo pode fazer de mais amplo é contingenciar mais recursos, o que também é bastante complicado, bastante impopular, mas enfim, acaba não afetando tanto, pelo menos, relações com o mercado. E, em segundo lugar, atacar certos privilégios que existem há muito tempo e que, vamos ser muito sinceros, não fazem tanto sentido assim, mas que não vão ter impacto de curto prazo. Por exemplo, uma das ideias que surgiu, né, que foi colocada na mesa, eu não vou me lembrar se foi nessa semana ou na semana passada, mas eu acho que foi nessa semana, foi de, olha, a gente vai rever algumas regras de isenção no imposto de renda, dedução, na verdade, perdão, do imposto de renda para despesas de saúde e despesas de educação.
Obviamente vai ter muita gente falando, putz, mas essas deduções existem porque o sistema público de saúde não consegue abarcar todas as pessoas, tá? Então seria uma forma de compensação. Mas no final das contas, é triste até dizer isso, mas todos nós conhecemos pelo menos alguma pessoa que acaba, como diria um professor que eu tive de tributária na faculdade, escorregando o dedo quando vai fazer essa declaração e colocando um zerinho a mais. Então, assim, de verdade, se for para pensar em alguma coisa que seja na mesma linha do que eles já estão propondo, já andam falando há um tempo razoável, e talvez ter algum efeito, pelo menos aí vai, nos próximos 12, 16, 18 meses, eu irei por essa direção. Ou aumentar contingenciamento, o que seria muito difícil, eu não sei aonde que vai ser contingenciado mais, dado que o que foi contingenciado já passa por diversas dificuldades há alguns anos. E por outro caminho, se for até, né, o Haddad recentemente falando, medidas estruturais, teve a reforma tributária, mas ela estava na fila há 30 anos, né, e ela estava prontinha, basicamente finalizada desde 2019, só não foi aprovada, né, no governo anterior, enfim, né, é uma outra questão. Mas se o Haddad realmente quiser falar em alguma medida que tenha algum efeito estrutural, nem que seja a nível de regra, poderia ir para essa direção aí de reduzir essas deduções ou tornar um pouco mais restrito essas deduções. Mas, de fato, com toda essa discussão de, olha, tem que ter o IOF, senão a conta não vai fechar esse ano, nada muito sofisticado deve surgir daí. E mesmo se surgir, não vai ter capacidade política de aprovar isso no Congresso. Perfeito, Caio. Queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News. Sempre uma honra recebê-lo aqui toda sexta-feira. Te espero sexta-feira que vem. Não vou falar nem que vai ser no cenário mais calmo, que a gente já não... Eu nem nutro mais essa esperança. Toda semana tem alguma coisa nova que do nada muda completamente o tabuleiro da economia. Então, até semana que vem. Fechado, meu querido. Enquanto tiver assunto, né? Enquanto o Brasil for Brasil, o mundo for mundo, estaremos aí. Valeu, meu querido. Até semana que vem. Valeu, Caio Augusto, lá do Terraço Econômico. E vai ter assunto pra caramba, né? O Brasil, desde que o Brasil é Brasil, tem assunto aqui. Bom, pessoal, olha só, reforçando o convite. 4h30 da tarde, estaremos juntos do quê? No meu, no seu, no nosso closing aqui da tela da BMC News, o jornal mais divertido e informativo da TV brasileira, tá certo? Espero por vocês, com a interação de sempre lá no chat ao vivo do YouTube, tá bom? 4h30 da tarde, ao vivo aqui na tela da BMC News. Até mais, tchau, tchau!